Queridos, então vamos aqui dar sequência naquilo que a gente tem trabalhado como uma introdução, né? Então, introdução demorada essa, já terceiro encontro para falar a respeito da introdução. E a gente viu a respeito disso que eclesiologia é a doutrina fundamental a respeito da igreja. E a gente viu aqui, a nível de introdução, que existem muitos malefícios de não conhecer essa doutrina apropriadamente. O que é a doutrina apropriadamente? A doutrina sobre a igreja, ela trata de um escopo bem amplo de questões. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar a respeito. Estamos falando na introdução significado de igreja. É isso que nós vamos terminar hoje. Mas depois vai falar a respeito de quando a igreja surge, depois vai falar a respeito dos símbolos da igreja, propósitos da igreja e o valor da igreja, a palavrinha sublimidade vai aparecer. Depois nós vamos ver a respeito da liderança da igreja, quais são as pessoas e que tipos de liderança Deus constituiu na igreja. Então, por exemplo, você vai ver que existe um termo chamado para líderes de igreja de apóstolos. Os apóstolos ainda existem nos nossos dias? Essas coisas são importantes que nós aprendamos, por quê? Porque você não vai cair em erros. Depois nós vamos ver a respeito das ordenanças dadas à igreja, igrejas bíblicas têm essas ordens. Depois vamos falar da disciplina na igreja, por que é importante congregar. E por fim, nós vamos falar nos elementos de culto. Ou alguns estudiosos falariam elementos reguladores. O que faz parte do culto? Por que isso é importante? Porque por não saber dessas questões básicas, existem muitos erros. Então, semana passada e retrasada, nós trabalhamos a respeito disso. Resultados de não conhecer essa doutrina. Igrejas não bíblicas, igrejas que colocam coisas no culto que não fazem parte do culto, por isso vai ser colocado a questão dos elementos de culto. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas a Bíblia ela é bem clara a respeito disso. Então, semana passada, até depois que terminamos aqui, um irmão me procurou e falou, por que não tem dança, não pode ter dança no culto? Isso nós vamos trabalhar nisso. Então você deve ter percebido, já seja acompanha a nossa igreja, que nós não temos dança profética, nós não temos esses tipos de elementos. Também nós vimos que um dos resultados de não conhecer essa doutrina são pessoas desigrejadas. Porque de um lado elas esperam demais da igreja, coisas que a igreja nunca prometeu, e de outro lado elas acham que podem viver a vida cristã sozinhas, avulsas. E essa não é uma verdade. E aqui o terceiro ponto, agradecendo ao irmão que me corrigiu o português aqui, estava mal testemunho, é mau testemunho, porque é um adjetivo, a ideia de pessoas que muitas vezes são evangélicas, como nós oramos agora, da boca para fora. Elas até confessam que são cristãs, mas as suas atitudes apontam na direção oposta. E isso muitas vezes acontece por não entender o que é igreja. Então, aqui a gente definiu esse resumo do que a gente falou, que um crente que entende a eclesiologia bíblica, ele vai não só fugir desses equívocos que existem aí por aí nas igrejas, como também ele vai ter uma vida motivada pela santidade. Ele quer ser santo porque o seu Pai, Deus, é santo. Aí falamos aqui a respeito disso também, da definição bíblica de igreja. Lembram? Nós definimos que igreja vem do termo eclésia, de ajuntamento, né, assembleia, e depois nós definimos aqui alguns pontos importantes de definição bíblica de igreja. Aqui seria mais ou menos a ideia de entender o que a igreja faz, né? Quando nós nos encontramos aqui, qual é o nosso propósito? Qual é a definição bíblica de igreja? Então, se você pensasse a definição de uma biblioteca, você imaginaria um lugar cheio de livros onde você pode ir lá, né? Agora eu acho que nem sei se ainda existe muitas bibliotecas. Mas a ideia é que muitas pessoas, ao pensar em igreja, não pensam num conceito de igreja bíblico. Então a igreja é um lugar de crentes, pessoas que creem em Cristo e que juntos vêm louvar a Deus.
Depois vimos aqui que um dos intuitos é nos reunirmos para cultuar a Deus e somente a Deus. Então você vai ver que esse entendimento, ele nos protege, por exemplo, de exageros do tipo assim, agora eu vou chamar o irmão fulano, vem dar um testemunho aqui da sua vida. Não é esse o objetivo. O objetivo de cultuar a Deus é aprender sobre Ele, sobre o Deus Trino. E nós vimos que, entre outros textos, a proclamação da verdade, ou seja, aqui a igreja ela deve estar preocupada em ser uma defensora da verdade, não uma acomodadora de pessoas. O que eu quero dizer com isso? A preocupação da igreja bíblica, ela nunca vai estar só em encher cadeiras. Não quer dizer que nós não queiramos que as cadeiras sejam lotadas, mas o objetivo nunca vai estar sendo manipulado ou até esquecido. Então, nós não abandonamos a verdade bíblica em detrimento de encher a igreja. Por quê? Porque isso não é o que Deus espera dos crentes. Então, igrejas bíblicas nem sempre serão igrejas lotadas, infelizmente, lutemos para isso em oração e também em palavra, e nem sempre serão igrejas muito queridas. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando você vê um cachorro acuado e vai com uma vara cutucar ele, o que o cachorro faz? Ele morde. Então, pecadores não gostam de ser lembrados dos seus pecados, mas essa é a tarefa da igreja. Não apenas para mostrar o pecado, mas para mostrar o caminho da salvação. Depois, nós vimos aqui que uma igreja bíblica, ela tem marcas. Ela tem características que devem ser vistas, como unidade. Em que sentido da unidade? Proclamação de Cristo e Cristo somente. A fé vem por crer em Cristo, nenhuma outra forma. Depois, também a ideia da santidade. Não é uma igreja cheia de regras, em que as regras se tornam hábitos, mas aí as regras são coisas que podem ser manipuladas. Não é isso. Porque nós sabemos que nós, mesmo crentes, não conseguimos ser perfeitos em cumprir regras. O desejo interno de santidade, ele é maior do que meramente cumprir regras, porque ele vem de um coração transformado. Então, o irmão Alexandre aqui orou para termos desejo de sermos verdadeiros cristãos. Vir na igreja não torna ninguém cristão, crente. Ler a Bíblia não torna ninguém crente. Andar entre os crentes não torna ninguém crente. Quem nos torna crentes é o Espírito Santo, que dá um novo nascimento, chamado de conversão. Então, um crente, ele nasceu de novo. E já que ele nasceu de novo, a santidade não é opcional, é o desejo de um coração regenerado. Entendeu a diferença? Então não é uma lista de regras. Então a partir de amanhã a mulher não usa mais saia, só calça. Não é isso. Isso está longe de ser uma definição de santidade, né? Porque tem muitas pessoas de terno e gravata que são extremamente mundanas. Mas do outro lado também não é para andar de qualquer jeito dizendo que importa para Deus é o meu coraçãozinho. Normalmente a expressão externa da nossa vida demonstra o que está lá dentro. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Também vimos aqui o termo catolicidade, que não é a ideia de lembrarmos da Igreja Católica Romana, mas na ideia de universalidade, de que todas as igrejas bíblicas elas têm essas coisas em comum, seja no Brasil ou no Japão, seja no Brasil ou seja em Angola. E por fim, a apostolicidade. A apostolicidade é a base sob qual a igreja foi construída doutrinariamente, moralmente e eticamente. Ou seja, nosso ensinamento do Novo Testamento é apostólico. Os apóstolos deixaram lá as marcas. Então não são novos profetas, não são novos adivinhadores dos nossos dias, não. Uma igreja bíblica, ela fica baseada na palavra dos profetas e dos apóstolos. Então, resumindo isso, seria a Bíblia como nós temos hoje. Então, uma igreja nova, ela procura por novas revelações. Uma igreja bíblica não precisa disso. As revelações que nós precisamos procurar já foram feitas, certo? Então, eu sei que tem muitas igrejas aí que elas gostam dessa moda, né? Então, se houverem novas revelações, é essa igreja que nós devemos ir. Cuidado,
Nem tudo que é novo quer dizer que é melhor. Né? Eu sei que no dia a dia tem muita coisa nova que sempre é melhor que a velha, né? Mas ainda bem que minha esposa não pensa isso, né? Então, para efeito de estudo, nós podemos definir ou definimos a igreja em duas características aqui, como está ali. Organismo com a ideia de um corpo místico, místico no sentido que é uma figura de linguagem, não é um corpo definido como nós. Cristo é o cabeça e nós, igreja, somos o corpo. E uma organização, que é a parte visível do corpo espiritual. Deu para entender? Então, seguimos aqui. Vimos também 4 ressalvas importantes. Já que nós vamos ter um tempinho, semana passada eu não entrei em todos esses textos, nós vamos ler melhor eles. Mas o que é importante você saber com essa ressalva, que o conceito de igreja bíblico, ele não é de um templo físico. Ele não está restrito a um local de reunião. Eu sei que a maioria das pessoas, principalmente pessoas que não leem Bíblia, pensam isso. Eu pensava isso quando eu não lia a Bíblia. Então, igreja, você olha lá, você vê algum tipo de prédio com uma característica de arquitetura, aquilo é igreja. Não tem problema isso. Mas o que nós precisamos saber é que o Novo Testamento nos traz que o lugar sagrado é o corpo. E esse corpo somos nós. E sagrado no sentido de que nós devemos ser separados para Deus. Então, se amanhã, que Deus livre-nos disso, amanhã isso aqui pega fogo. A Igreja Bíblica Luz do Mundo desaparece? Não. A gente pode se reunir em um monte de lugar como igreja. Certo? Então, alguns textos a gente abriu já, mas eu quero abrir alguns outros com vocês. Abra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19. É o terceiro aí do escrito, que o primeiro e o segundo, se eu não me engano, nós lemos. Acho que nós lemos até esse terceiro, mas ele é importante de lembrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja mais problemática do Novo Testamento. Não que as outras não tivessem problemas, mas a igreja de Corinto tinha um pouco mais. E aí ele está falando a respeito do uso indevido do corpo que muitas vezes o crente pode ter. E aqui, no caso, Paulo está condenando a imoralidade sexual. Usar o seu corpo de uma forma que Deus não aprova. E aí ele diz assim no verso 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? Vocês quem? Todo crente recebe. Aqui é uma coisa importante de entender que não é que uns recebem o Espírito e outros não. Creu em Cristo, você recebe o Espírito. E aí ele diz, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. E aqui talvez seja algo importante da gente ficar pensando, né? Uma vez que nós somos comprados por Cristo, corpo, como igreja, nós não somos nós de nós mesmos, mas de Cristo. E aí a conduta que nós temos deveria refletir isso. A maneira como nós nos comportamos exteriormente deveria refletir o que internamente é esperado. Certo? Agora pulei para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 6,16. Embora nós possamos fazer aqui algumas aplicações, a ideia é de que nós entendamos que Paulo está falando da igreja como o grupo de crentes, de pessoas que constituem a igreja, e não de um local físico. Esse é o ponto. Agora aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito, muitas vezes, da ideia equivocada que nós podemos ter, especialmente em relacionamentos amorosos, do crente com o descrente. Tá tudo bem. Aí aqui ele vai dizer o verso 15 a respeito disso. Então ele vai dizer assim: que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno?
A resposta aqui, como vocês já sabem, o apóstolo Paulo adora uma pergunta retórica, é nenhuma. Não tem como haver. Porque Cristo é luz. E Satanás ou o mundo é escuridão, é trevas. Porque Cristo é santidade. Fora de Cristo, impureza. Aí ele diz, ou que união existe entre o crente e o descrente. Assunto polêmico, poderia ser falado muito. Mas então não podemos nem trabalhar com descrente. Calma. A ideia aqui é de uma união profunda. De uma união em que, quando nós pensamos numa união profunda, deve vir à sua mente algo que você não pode mais depois desistir. A Bíblia fala a respeito de um relacionamento de matrimônio que não pode ser desfeito porque você descobriu que seu marido tinha chulé. Então, por isso é importante pensar nisso. E aí ele começa no verso 16, e novamente, embora as aplicações aqui possam ser feitas, a ideia é apenas para nos mostrar que nós somos, como crentes, o santuário de Deus. Aí ele diz no verso 16, que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Ou seja, crente não tem como adorar outros deuses. Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A ideia é que o povo de Deus tem um único Deus, a quem eles chamam de Pai. Certo? Agora pule lá para Efésios, capítulo 2, verso 22. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo a ideia da igreja como um edifício, com a ideia de uma construção. E aí ele vai desenvolvendo isso, a partir do verso 21 fica bem claro, ele diz assim, nele, em quem? Cristo. Porque Cristo é a unidade. Cristo é a pedra angular, a pedra que sem ela a construção não resiste. Né? Aí ele diz assim, nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Percebe que o apóstolo Paulo ele fala para pessoas, ele não fala para lugares. Ele não está dizendo assim, olha, aquele lugar que tem uma construção dessa forma. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Agora vá lá em Colossenses capítulo 4, verso 15. Colossenses capítulo 4, verso 15. Diz assim, o apóstolo Paulo, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Então percebe que o ponto aqui de contato é que a igreja se reúne num local. Então ele não está falando assim, saúdem o prédio que vai lá na casa. Não, ele está falando a igreja se reúne na casa de fulano. Entendeu? Isso deixa bem claro. E por fim, 1 de Pedro 2:5. Que eu acho que esse texto nós também lemos, se não lemos, eu acho que falamos nele de passagem. O apóstolo Pedro vai falar então o seguinte no capítulo 2, verso 5. Também vocês, quem? Crentes, aqueles que creram, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, representantes de Deus nesse mundo em trevas, mostrando a quem o Pai é. Então, quando eles olham para a igreja, para os filhos, eles deveriam ver o Pai. Infelizmente, muitas vezes hoje, quando eles olham para os filhos, quem eles veem não é um Deus santo. Então, aqui é um lugar que a gente precisa parar e pensar, será que a minha vida tem refletido a Cristo? Não, quando eu digo isso, e a Bíblia diz isso, não é que eu esteja falando para você, você não pode ter defeitos, não, mas você deseja viver para Deus?
nas pequenas e nas grandes coisas, no levantar de manhã e ao dormir à noite? Esse é o ponto. É lógico que hoje você deve ter falhado várias vezes, mas não se trata de perfeição, mas de andar no caminho que o Senhor quer. Então ele termina dizendo assim: a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Um sacrifício espiritual agradável a Deus é uma vida que leva a Deus em consideração em tudo. Vai sair? Lembre que Deus é o seu Pai. Vai se divertir, vai brincar, vai estudar, vai trabalhar, em tudo isso. E aí em casa, muitas vezes, a gente esquece isso, né? Às vezes lá fora a gente até coloca uma roupa, né? Uma roupa mais preocupada com a aparência e tal, e dentro de casa você mostra muitas vezes as garrinhas. Cuidado, porque o crente ele tem que ser a mesma forma dentro e fora. Por quê? Porque ele é habitado pelo Espírito Santo. Depois, aqui falamos, e aqui eu vou passar mais rapidamente, nem todas as comunidades evangélicas são igrejas no sentido bíblico. Aqui choca alguns porque pode parecer assim, mas eles só querem meter o pau nas outras congregações evangélicas. Queridos, se fosse assim, o Senhor Jesus não teria feito tantas advertências. É importante que nós saibamos que nem todo mundo que se diz evangélico o é de verdade. Infelizmente, não falo isso com alegria. Seria tão bom, né? Nosso país tem tantas igrejas evangélicas, mas você vê que a grande maioria das igrejas evangélicas não produzem pessoas melhores. Mas não é as igrejas que produzem, é Deus. Eu sei, você entende o que eu quero dizer no sentido mais realista do dia a dia, né? Igrejas bíblicas, elas têm preocupação com uma vida santa. Igrejas bíblicas não dão aval para você viver do jeito que você quiser. Eu me lembro que eu tive algumas experiências ao longo da minha caminhada, no mínimo desencorajadoras, de ver pessoas que eu sabia que eram caloteiros à frente de ministérios. Você acha que isso é bonito? Isso não é bonito nem lá fora, quanto mais na igreja de Deus. Esse é o ponto. Aí, em terceiro lugar, vimos que nenhuma igreja pode se apresentar como única verdadeira. O que eu quero dizer com isso? A Igreja Bíblica Luz do Mundo é uma igreja bíblica. Mas existem boas igrejas de outras denominações. Existem igrejas verdadeiras, presbiterianas, batistas, até mesmo igrejas verdadeiras pentecostais. Qual é o ponto? Uma igreja que prega o evangelho verdadeiramente, que tem as características de batismo e ceia, e que aplica a disciplina eclesiástica. Aqui você dá uma boa separada, porque as igrejas não gostam disso, mas uma igreja bíblica tem disciplina eclesiástica. Disciplina eclesiástica, às vezes, se precisar chegar no mais forte ou no mais alto da disciplina, é exclusão. Mas nunca é feito com a ideia de ser apenas punitiva, mas de ser algo para consertar, para trazer de volta, para dizer, olha, veja como o mundo é mau e se arrependa e volte. Então, aqui nós não dizemos para as pessoas, porque isso é conversa de seita. Não existe salvação em nenhuma outra igreja. Isso não é verdade, desde que a igreja seja cristocêntrica. A mensagem feita por meio de Cristo, somente Cristo, e exclusivamente Cristo. Porque muitas igrejas, elas têm você vai escutar as pessoas falando, Jesus é o Deus encarnado, que veio para salvar dos pecados. Aí você diz, eu aceito, mas você, em outra partida, faça o que você precisa para poder alcançar essa salvação. Opa! Então, cuidado. Depois, por fim, nós vimos que nenhuma igreja pode se apresentar como a melhor. Entra exatamente nisso que eu falei. Agora, não quer dizer que eu e você não tenhamos que ter cuidado. Porque nesse sentido aqui de ser uma igreja bíblica, eu não tenho medo e nem aqui arrogância de dizer que a Igreja Bíblica Luz do Mundo é melhor do que muitas igrejas evangélicas, não por conta de que o pastor Adriano é melhor, o pastor Fernando, mas por conta da fidelidade com a palavra de Deus.
nesse sentido, nós podemos olhar para algumas congregações que se chamam evangélicas e dizer, olha, não sei nem se daria para colocar nesse mesmo calendário evangélico. Por quê? Porque igrejas que vão ficar prometendo coisas que a Bíblia não promete, igrejas que vão ser coniventes com coisas que a Bíblia diz para não ser, e por aí vai. Certo? Então vamos chegar aqui aonde a gente parou semana retrasada, ou semana passada, né? Algumas distinções comuns. Aqui tem mais um cunho de conhecimento do que propriamente de algo difícil. Então, em primeiro lugar aqui, ficou para cima, né? Isso que eu corrigi hoje. Igreja local e igreja universal. Já escutou esses termos? Quando eu falo igreja universal aqui, eu não estou dizendo a igreja que você tem aqui na cidade, passa lá, tem uma foto na frente. Não é isso. Certo? Quando nós falamos isso, essa definição e essa distinção comum, a Bíblia faz isso. Quando falamos de igreja local, diz respeito à comunidade de crentes reunidos no mesmo lugar. Então, em certo sentido, toda igreja deve procurar ter um local de culto. Um local onde juntos eles podem fazer aquilo que a igreja foi criada para fazer. Cultuar a Deus, pregar a palavra. Mas a segunda diz respeito a crentes no sentido de serem cristãos ao redor de todo mundo. Então existe um aspecto aqui que a igreja é universal. Nós não somos uma igreja local no Japão, mas nós fazemos parte da igreja universal que inclui japoneses, inclui pessoas da África, inclui pessoas que nós não conhecemos. Então existe esse aspecto local e esse aspecto universal, certo? Depois, igreja visível e igreja invisível. Já escutou falar esses termos? Qual vocês acham que vocês fazem parte? Só da visível? Pois é. Então aqui são termos que a gente aprende para definir e organizar, para que você não cometa equívocos. Que tipo de equívocos? Daqueles de achar que a sua igreja é a única igreja que pode ser verdadeira, de achar que muitas vezes fazer parte da congregação é o suficiente. Então eu faço parte de uma igreja bíblica, então eu estou dentro. Não. Se você não creu em Cristo, você pode ir na melhor igreja do mundo, mas não vai adiantar em nada. Então, quando nós dizemos aqui igreja visível e igreja invisível, a igreja visível é isso. É isso que nós conseguimos considerar, a ideia da igreja local. E a segunda, a igreja invisível, ela aponta para essa ideia da igreja universal, de todos os crentes que existem, mas que nem sempre estão reunidos no mesmo local. E por fim, aqui, a igreja militante e a igreja triunfante. Esse aqui é bom os termos, né? De qual que você faz parte? De qual das duas? Você já parou para pensar? É uma boa pergunta, né? Ou é um bom pensamento. Adoraria fazer parte das duas, mas ainda não estamos nas duas. Por quê? Porque quando nós usamos essas distinções, a primeira é a igreja que está em batalha ainda neste mundo. Ela está no caminho, mas ela ainda não chegou lá. A igreja triunfante é o conjunto de crentes que já estão na glória com o Senhor Jesus. Então é muito provável que muitos do nosso tempo, em pouco tempo, participem da igreja triunfante. Você já parou para pensar que esse pode ser o nosso último dia? São pensamentos importantes. Hoje eu olhava as notícias lá, né? Vocês viram que teve um terremoto absurdo lá na Rússia e aí tsunamis e tudo mais? Deus não prometeu que os crentes não passariam por momentos desses. Pode ser que nesse meio do que aconteceu, crentes tenham perdido a vida. E eles passam da igreja militante para a igreja triunfante. Então hoje, antes de ir para o trabalho, dobrei pertinho da minha casa, dobrei uma quadra, um carro virado, 8h30 da manhã, um carro capotado. Eu disse, como é que o cara conseguiu numa via dessa? Aí chegou o vídeo, fui olhar,
o cara passou rápido, sabe que nem filme que ele dá aquela balançada e capota. Eu só pensei assim, se eu estivesse caminhando ali, eu tinha passado para a igreja triunfante. Porque nós não sabemos quanto tempo temos. Nós não sabemos contar os nossos dias. Por isso, nós deveríamos valorizar a vida com a perspectiva correta. Com os nossos relacionamentos, com a nossa igreja, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso marido. Porque muitas vezes nós vivemos colocando coisas que não têm valor eterno na frente de coisas que têm valor eterno. Lembre-se disso. Então, queridos, chegando aqui ao fim, a conclusão dessa introdução a respeito da igreja, eu gostaria de resumir isso na seguinte declaração: a igreja é o corpo de Cristo. Qualquer pessoa que define a igreja diferente de ser o corpo de Cristo, ela não está fazendo uma afirmação bíblica. E como tal, como corpo de Cristo, nós somos constituídos para ser luz nesse mundo. Não que nós somos a luz, mas nós apontamos para a luz. Assim como João Batista fez ao preparar o caminho, ele não era o caminho, mas ele apontava, nós como igreja também devemos estar preparados para apontar para a luz. E esse local de igreja deve ser um local de edificação. Nós devemos aprender mais sobre quem Deus é, sobre o que Ele espera de nós, e também de correção. Porque muitas vezes a parte da correção, ela é demonstrada, ela é um amor em prática. Só que isso não é bom, né? Quem que gosta de ser corrigido? Ninguém. Só que isso é necessário. Isso é necessário porque é dessa forma, muitas vezes, que Deus nos aperfeiçoa. E isso nem sempre vai acontecer de uma maneira sobrenatural. Muitas vezes Deus vai usar uns aos outros para nos corrigirmos. Então, lembrem que quando todos vocês que passaram pelo processo de membresia e fizeram uma entrevista, nós dizemos assim: você está preparado para que as pessoas se metam na sua vida e você se meta na vida delas? Estou. É fácil. Mas quando esse momento realmente chega, nem sempre é fácil. Mas nós devemos nos acostumar com isso. Por quê? Porque a ideia de correção nunca deve ser para esmagar o outro, mas por causa do amor por outro. Eu duvido que um pai que não tem algum problema mental corrija o seu filho e machuque o seu filho, ou porque a correção muitas vezes ela tem um aspecto duro, porque você sente prazer. Não, pessoas normais não são assim. Elas corrigem os filhos porque elas os amam. E assim deve ser o relacionamento de correção aqui na Igreja Bíblica Luz do Mundo. Não existe nenhum motivo para que crentes verdadeiros não estejam procurando comunhão em uma igreja local. Existem situações? Claro que existem. Locais de perseguição intensa, talvez você não possa ter uma igreja local tão bem constituída. Mas o que eu quero dizer é, em características normais, como as nossas, nós não temos desculpa para não congregar. Mesmo em meio a lutas e sofrimentos, deixa eu dizer para você, eu já passei por isso. O local que você mais deve se esforçar para estar é na igreja. Porque é na igreja que você vai receber refrigério. É na igreja que as pessoas vão poder lhe estender a mão, porque muitas vezes nós sofrendo, o círculo, a igreja está crescendo, né? Aqueles que são do meu círculo mais próximo sabem que eu estou sofrendo, mas aqueles da igreja, de um círculo mais amplo, não sabem. Então, na igreja, nós podemos compartilhar os nossos fardos, e não há vergonha nisso. Por quê? Porque a nossa intenção é sermos semelhantes a Cristo. Então, que nós possamos valorizar a igreja local, porque a igreja local é uma expressão do amor de Deus ao enviar o seu filho, e o seu filho, por sua vez, tem um corpo chamado igreja. E que nós possamos nos edificar, encorajando, valorizando, corrigindo, incentivando, para que Deus seja
mais glorificado na nossa vida. Amém, queridos? Alguma pergunta? Quer falar no microfone ou vai gritar? Só deixa eu te dizer uma coisa. O ferro que fere, também com ferro será ferido. Maneira na pergunta que depois é você que vai dar o estudo aqui. E eu sou bem criativo. Uhum. Uhum. E assim, também tem pessoas que são difíceis. Às vezes hoje com a internet a pessoa pode se tornar um especialista. É. Eu não vou nessa igreja porque eu acho que vai essa criança. Sim. Sim. A pessoa que está agoniada ali e quer achar uma igreja bíblica. Perfeito. Uma pergunta difícil dessa, tu quer uma resposta rápida, né? Tá bom. Então, meu irmão, de fato, existem várias características que dificultam que você vá numa igreja determinada. Mas eu diria assim, se você está sem igreja, priorize achar igrejas que pregam expositivamente, que sejam cristãs, que Cristo seja sempre o objetivo da pregação. E aí tem coisas secundárias, como o batismo de crianças, que nós aqui cremos que não é um batismo válido, por quê? Pela ideia de entender o que está sendo feito, mas eu, na minha opinião, acho que é melhor você congregar numa igreja presbiteriana, por exemplo, que tem essa questão, e que na grande maioria tem uma doutrina sólida, do que ficar desigrejado em casa. Então, é possível que com o passar do tempo, você encontre outra igreja que tenha mais, que feche melhor com questões secundárias. Mas é importante saber isso. O que é central para a unidade e o que não é. Então, por exemplo, eu creio que o batismo de infantes, embora não deva ser aprovado, pelo que a gente entende biblicamente, ele não é um motivo para você não frequentar uma igreja. Talvez você não vá se tornar membro, mas é melhor estar no meio desses irmãos, que são irmãos, com erros teológicos, do que propriamente você se isolar em casa. Por quê? Porque um local de isolamento nunca é um local de ensino, correção, incentivo e de poder uns aos outros carregar os fardos. Não sei se deu para entender, né? Mais alguém, queridos? Aproveita. Não? Então vamos ter uma palavra de oração? Pai, graças te damos por esse tempo aqui. E pedimos que o Senhor cada vez mais nos ajude a valorizar a igreja local, que o Senhor nos ajude a cada vez mais procurarmos conhecer a Ti. E sabendo que a Tua igreja é um canal que o Senhor usa para trazer edificação, comunhão. Então nos ajuda nessa caminhada, mesmo naqueles momentos que nós desanimamos, e eles existem, além da tua palavra, além da Bíblia demonstrar diversos exemplos, nós muitas vezes podemos também experimentar isso, mas que o Senhor não nos deixe nos encolher, ficarmos isolados, sozinhos, porque essa não é a melhor saída. Que o Senhor nos dê um coração disposto a nos ajudarmos uns aos outros. Que o Senhor nos dê um coração humilde, sabendo que nós não sabemos todas as coisas. E que muitas pessoas que nos amam, muitas vezes podem nos corrigir por causa do amor. Então nos ajuda. Nos ajuda também não sermos, como o próprio irmão Alexandre aqui comentou, aquelas pessoas que se detêm em alguns aspectos e ficam procurando cada vez mais problemas aonde não há. E que nós possamos, como um corpo, uma unidade, caminharmos com o mesmo objetivo, que é te glorificar com todas as nossas forças. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.